Existem tantos artistas e outros tantos não artistas que fazem diferentes afirmações sobre o objetivo da arte. Alguns dizem que é sobre emoções, tem a ver com dar e também com receber. Existe ainda aqueles que falam que ela tem a ver com fama, que a partir dela você enriquece, você é amado e você ganha visibilidade. E existem alguns que afirmam com certeza que o único objetivo da arte é perder tempo. Eu, particularmente, acho que o objetivo da arte, em maior ou menor nível, é contar histórias. Histórias que podem ser contadas pelos passos das coreografias, nas palavras contidas nos livros, nas falas do teatro, do cinema e das canções. E também nas mais diversas facetas das artes plásticas. Eu vim para fazer arte. Na verdade, não eu, minha mãe. Meu pai. Maria José Contrim Garaldi, ou, como todos a chamavam, Lupe Contrim. Minha mãe não nasceu aqui nessa terra, mas teve os seus últimos versos escritos nela. Foi no final de fevereiro, década de 70. A cidade, apesar de saber que ela não era nativa, a acolheu como se fosse, abraçou sua história e derramou lágrimas em honra aos seus últimos momentos. Nelson Rodrigues, ou como é conhecido aqui, o teatrólogo dos sanatorinhos, veio para cá por causa de uma doença. Como dizia na paródia de uma propaganda para remédios, tosse, bronquite, rouquidão, Campos do Jordão. E para cá, meu pai foi trazido todas as vezes que teve recaídas. Felícia Leiner, eu, minha mãe e meu irmão viemos até aqui após a morte do meu pai. Ela veio aqui para realizar um dos seus sonhos, viver em meio à arte e à natureza. E como ela mesma dizia, não existe paisagens mais exuberantes que as de Campos do Jordão. Expedito Camargo Freire. Meu professor era uma figura. Eu não conhecia tão bem, para ser sincero, mas que ele amava essa terrinha, eu posso afirmar e jurar de pé junto. Ele veio para cá pelo mesmo motivo da maioria: uma doença. Foi aqui, durante os seus últimos dias, que minha mãe mais se colocou a trabalhar, correndo contra o tempo, lutando contra uma doença sem cura. Ela se pôs a organizar e revisar muitos dos seus escritos, releu poemas já editados, cortou o que desgostava, alterou a ordem como iria mostrá-los. Pegou um daqui, colocou outro ali. O que eu quero dizer é que essa cidade a inspirou a dedicar os seus últimos momentos à sua arte, que há muitos já havia encantado a população dessa montanha magnífica. Da primeira vez que veio para cá, meu pai ficou por pouco mais que 14 meses e entendeu como era a vida em um sanatório. Ele contou, entristecidamente, que as pessoas que eram trazidas para cá eram simplesmente esquecidas e só saíam em caixas de madeira. Visitas? Quase nunca. E a rotina? Café da manhã, das 6 às 9. Almoço, às 11h30. Descanso de 3 horas. Jantar, às 6. Silêncio, às 9. Auxiliada por alguns trabalhadores, minha mãe descobriu aqui novas matérias para sua arte, bem como novas formas, novos tamanhos e novos sentimentos. Ela era ousada, criava artes que podiam ser habitadas, representava animais e até mesmo, com as suas obras, captava a água da chuva para as aves se refrescarem. Ele me contou que, por incrível que pareça, a doença o ajudou. No sanatório, ele ficava maravilhado a olhar as montanhas e imaginar o que tinha por trás delas. Isso só o deixava com mais vontade de pintar. Depois de 3 ou 4 meses, ele acabou tendo alta e pôde finalmente conhecer a natureza que ele tanto admirava e fazer o que tanto desejava: pintá-la. O amor
entre essa cidade e minha mãe se estabeleceu em 61, quando ela veio para cá para o encontro de poetas e romancistas. Lembro como se fosse hoje dela me dizendo: vamos para Campos, pequena Lupe, para 7 dias e 7 noites de romance e poesia. Ali estava feito. Havia um laço formado. Muitos dizem que as pessoas deixam marcas por onde passam. Mas aqui foi diferente. Foi essa cidade que deixou uma marca em meu pai. Uma marca em sua alma. A marca surreal. Em 78, ela criou o seu maior projeto, o Museu Felícia Lehner, onde colocou suas obras debaixo do céu jordanense. E foi assim por vários anos, sempre se inspirando nessa cidade. Ele ainda morava no Rio, mas o seu coração já era jordanense. E ele só precisou de um sinal para firmar o seu cavalete aqui e decidir que as nossas paisagens dariam vida às suas telas. Esse sinal? Nada menos que uma medalha de bronze no Salão Nacional de Belas Artes, com uma pintura que representava uma de nossas paisagens locais. Com o tempo, nossa cidade o rendeu diversas medalhas, de bronze, de prata e até de ouro. Bom, mas ao invés de divagar ainda mais sobre a sua morte, eu acho que seria mais produtivo mostrar como ela encantou essa cidade. Entre a flor e o tempo. Também de dor se morre, pois é morte o sentimento ausente. O ser feliz é o ser presente, sem que mais importe esse profundo sulco e a cicatriz, que no corpo nos marca o sofrimento. Essa é a nossa vida, sempre o lance de viver, mesmo em dor. E dos momentos, erguer templos, embora breve o alcance em nós do tempo. E o que restar do ardor com que se vive o amor, carrega em rosa mais perfeita. E em outro amor, sonhando da extensão de nossa entrega. No impulso com que o espaço alcança o tempo, a vida se ergue, além do sofrimento. Um dia, um dos internados no sanatório trouxe a ideia de uma representação teatral. Meu pai foi logo convidado e persuadido a dar forma a um texto para que essa ideia se tornasse realidade. Ele logo se pôs a trabalhar e, junto com alguns internados figurinados, as primeiras cenas foram surgindo. Com a apresentação desse trabalho, todos caíram em gargalhadas. Ela tinha sido um sucesso e essa foi a primeira de muitas apresentações teatrais que se sucederam na vida de meu pai. E assim passou vários anos, até a sua morte. Ela ia e vinha entre Campos e São Paulo, mas sempre fazendo o que ela mais amava, a arte. Sempre perguntavam o porquê ela trabalhava tanto, e ela sempre dizia: o que eu faço? Arrumo, desarrumo, corto, emendo, arranjo, furo papel, pano, tudo que estiver ao meu alcance. Arrumo, desarrumo e modifico. E o que valeu? Valeu o que eu senti e modifiquei. O meu professor se encantou tanto pela cidade que começou a lecionar na primeira escola de ensino médio que tivemos aqui, onde ele me deu aula. E ele amava tanto a cidade quanto amava a arte. Era algo que dava para ver nos seus olhos. Ele queria mostrar o quanto desenhar e pintar era magnífico. E não tem um aluno que não tenha se inspirado, pelo menos um pouco, com as suas histórias. Eu as guardo no coração, com muito orgulho e agradecimento pelos ensinamentos do meu falecido professor. Jordanense, não de sangue, mas de alma. Porque meu professor não veio aqui com esse intuito, mas acabou fazendo arte. Os anos passam, a terra se transforma, pessoas vêm e vão, mas uma coisa permanece intacta: o objetivo da arte,
Pois, enquanto existirem pessoas, existirão histórias. E enquanto existirem histórias, a arte permanecerá viva. E aqui, em Campos do Jordão, não poderia ser diferente. Porque muitas pessoas, apesar de não virem para cá com esse intuito, acabaram fazendo arte.